Vamos lá. 1, 2, 3. Todo mundo no áudio. Parabéns para você. Nesta data querida. Tá faltando sincronismo aí. Felicidade. Muitos anos de vida. Não pode falar com quem Parabéns, será, Fabiana. Muito obrigada. Muito obrigada Parabéns. a todos. Obrigada. Feliz Tá aniversário. bom, então, professor. Aí eu vou dar uma saída, tá? Não vou assistir a aula do senhor, tudo bem? Veja bem, é tortura. Né? No dia da aula de tributário que caiu o seu aniversário, meu Jesus, amor. Tá bom, então. Rapidinho que eu vou falar. Já vou Obrigada. falar, mas vou falar depois, já que tu está saindo agora. Minha cirurgia bom. foi adiantada, tá? Minha cirurgia vai acontecer na segunda-feira da semana que vem. Então, na terça, eu não estarei dando aula para vocês, tá? Eu vou deixar material, mas eu não vou poder estar online na aula na terça-feira. Se Deus quiser, na terça seguinte, nós estaremos em aula. Anotou aí, Alex? Alex, anotou aí? Tá anotado, professor? A Luana está em sala. Tá bom? Dia 22 eu não vou estar presente, que dia 21 eu faço a cirurgia, mas dia 29, se Deus quiser, a gente está de volta, tá bom? Tá, professor, já posso sair? Pode, feliz aniversário. Muito obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Fica com Deus. 22, então não haverá aula, certo? É isso? Não, eu vou deixar material e vou... Como eu tenho feito aqui, vocês estão percebendo que estou saindo 8h30, 8h35, eu estou sempre dando... Hoje eu não consegui começar antes, mas estou dando a pausa. Se eu não conseguir hoje, mas pode ter certeza que eu sempre estou estendendo. E estou trazendo matéria, inclusive a mais para vocês, tá? Estou vendo um pouco de tributário 2 sempre nessas aulas. Inclusive, eu dei um organograma para vocês de processo administrativo. Hoje a gente volta a falar dele para entrar no organograma da execução fiscal, que eu acabei de deixar, eu vi que eu não tinha deixado, acabei de deixar lá, tá? Explicar o que é execução fiscal, porque o tema de hoje, nós temos 2 peças processuais chamadas embargos à execução, que é a defesa comumente utilizada pelo contribuinte quando ele é citado em execução fiscal, e também nós temos uma excepcionalidade, né, uma construção jurisprudencial e que é muito aceita, que é a exceção de pré-executividade. Vocês estão bem, é o brinde para vocês, porque na minha graduação não tive nada disso. E tanto uma quanto outra, elas costumam cair muito no exame de ordem, tá? E eu vou explicar para vocês como é que a OAB faz, para excluir uma da outra. Ou seja, é a defesa do contribuinte, mas quando é que eu uso a exceção de pré-executividade, quando é que eu uso os embargos de execução? Tá bom? Vamos só mais uns minutinhos, eu vou botar aqui. Oi, Stefane, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todos e todas. Como dizia o antigo presidente, brasileiras e brasileiros, boa noite. Tá bom? Esse material que eu estou deixando com vocês lá é bem legal, tá bem legal. E aqueles que quiserem... legal, Stefane. Isso aí, tu tá vendo muita coisa interessante. Está fazendo estágio na Vara de Fazenda. Do Estado, Stefane? Vara de Fazenda Pública do Estado ou federal? Ela não ouviu ainda. Município. Ah, tá. Não, a Vara de Fazenda Pública do Estado. Tá na Procuradoria de Fazenda do Município, né, Stefane? Eu tenho, na minha carteira, eu tenho impedimento contra o município, porque eu sou servidor municipal do Rio de Janeiro. Eu tenho impedimento contra o município do Rio de Janeiro. Muito bem, doutores. Eu vou explicar, a ideia é eu explicar para vocês desde quando nasce o tributo, nós já falamos, né? O Alex teve determinada renda, já que estamos tratando do tributo federal. Aí, por um descuido, ele não faz o lançamento daquela renda, além das outras que ele teve, a Receita Federal pega ele e faz um lançamento contra o Alex. Alex pode se defender e perder, ou não se defendeu. Todo caso, tendo o lançamento tributário, a Receita Federal já pode cobrar do Alex.
Se ele se defendeu, tudo bem, vamos ver o que acontece nessa defesa, né? Que a defesa, a gente já estudou essa defesa, que é a impugnação, e se houver necessidade, o recurso voluntário. Mas, ou ele também pode não ter ligado para essa notificação da Receita Federal e nós temos crédito definitivamente constituído. E a Receita, tu vai pagar ou não, Alex? Alex resolve não pagar. Esse crédito tributário, que a princípio é administrado pela Receita Federal, quando o Alex administrativamente não se isenta de pagar, ou seja, se afasta, não quer pagar esse tributo, qualquer que seja o motivo, esse crédito tributário ele sai das mãos da Receita Federal e vai para outro órgão, que é a Procuradoria Geral de Fazenda Nacional, PGFN. A PGFN pega esse tributo que o Alex não pagou, escreve em dívida ativa, extrai uma certidão da dívida ativa, que é um título executivo extrajudicial, e é com essa certidão, a Procuradoria de Fazenda Nacional ela vai instruir a peça de execução fiscal. Ela vai entrar na justiça para cobrar esse crédito tributário que o Alex administrativamente recusou a pagar, usando uma ação de execução fiscal. Qual é a peça probante da Fazenda? Aquele crédito tributário que ela não pago administrativamente, que ela, a Fazenda Nacional, resolve escrever em dívida ativa e extrair uma certidão. Daí porque certidão de dívida ativa. Só um detalhe para vocês, quando vocês forem ver se o seu cliente ele tem dívida tributária ou não. A nível federal, a certidão é conjunta. O que eu quero dizer? Lembra que eu falei que o crédito tributário pode estar na Receita Federal ainda? A Receita Federal é um órgão administrativo. O crédito tributário pode estar lá. Mas, se já passou o tempo, não foi pago, ele sai desse órgão administrativo, Receita Federal do Brasil, e vai para a Procuradoria de Fazenda. Esse crédito tributário pode estar em vez de ser cobrado na Justiça. Então, antigamente, isso há mais de 20 anos, a gente, para saber se o cliente tinha dívida, onde estava a dívida, a gente pegava uma certidão na Receita Federal e pegava a outra na Procuradoria de Fazenda Nacional, para saber onde estava se o cliente tinha dívida ou não. Né? Muito bem. Caramba, entrou um montão de gente seguindo. Aí, eu acho ali essa dívida do meu cliente. Hoje não, a certidão é conjunta. O site, por exemplo, se vocês quiserem saber, extrair uma certidão, até a pessoa física de vocês, ou receita.fazenda.gov.br ou PGFN, Pato, Gato, Faca, Nação, pgfn.fazenda.gov.br. Tanto um órgão quanto o outro, a certidão já basta, porque é uma certidão conjunta. Vai aparecer a dívida tributária, extraindo a certidão na Receita ou extraindo essa certidão na Procuradoria de Fazenda. Isso não acontece com os municípios, com muitos municípios. Então, você quando vai discutir uma dívida com o município, investigar a vida do seu cliente, você vai ter que extrair uma certidão da Secretaria Municipal de Fazenda e outra da Procuradoria Municipal de Fazenda para saber se ele tem alguma dívida, se está na via administrativa ou se já está indo para a via judicial. Repetindo, a gente está estudando o processo federal, hoje vamos estudar a execução fiscal a nível judicial, a nível federal. Essa certidão ela é conjunta. Ela vai te dizer se essa dívida está a nível administrativo, administrada pela Receita Federal do Brasil, ou já está em via judicial com a PGFN. Tá bom? Vamos lá. Olha lá, vamos ver se a gente... Epa! Vamos ver se a gente lembra disso aqui. Peraí, que está faltando coisa aqui. Eu tenho que pegar a apresentação. Caramba! Pegar a apresentação aqui.
Nós tive a festa de formatura, sexta-feira. Na quarta foi a colação de grau, foi muito bonita. O auditório da faculdade estava bem cheio. E na sexta foi a festinha, foi muito bacana. Logo, logo vai ser de vocês, se Deus quiser. Vamos lá. Olha lá. Tá aí. Lembra que eu falei? A Receita Federal, ela percebe que em determinada situação ela vai fazer um lançamento tributário. A gente já viu esse organograma. Acompanhe ele. O contribuinte é notificado. Olha, você tem que pagar tal tributo. Ele vai impugnar ou não. Não importa aqui para a gente saber se ele vai impugnar ou não. O que importa é o seguinte, vamos imaginar o lado esquerdo aí. Ele não impugna, é feito um termo de revelia, tenta cobrar ele de novo, ele não paga. Aí, no lado esquerdo, bem do lado esquerdo, vocês vão ver que a cobrança vai se tornar executiva pela Procuradoria-Geral de Fazenda Nacional. Muito bem. Ele sai da via administrativa, que é um órgão que administra o tributo, e vai para a via judicial. Quem é que vai ajuizar uma execução fiscal? É o procurador de fazenda, municipal, estadual ou federal. Esse aqui é um organograma de uma execução fiscal que eu deixei para vocês lá, tá? Essa petição que eu falei para vocês da Fazenda, no caso, Fazenda Nacional, pode ser Fazenda Estadual, pode ser Fazenda Municipal, ela é instruída com a certidão da dívida ativa. E o que a Lei 6.830, lembrem-se, estamos falando da Lei 6.830/80, a Lei de Execução Fiscal. O que ela fala? Primeiro, ela fala o seguinte: Lei de Execução Fiscal, sou utilizada para cobrar créditos inscritos em dívida ativa, créditos tributários e créditos não tributários. Ou seja, a Lei de Execução Fiscal, ela é usada para a cobrança de créditos de origem tributária, dívida de imposto de renda, dívida de PVA, ou crédito de origem não tributária. Exemplo, multa por excesso de velocidade, multa por avanço de sinal. O cara não paga, vai ser inscrito em dívida ativa, vai haver uma cobrança judicial, lei de execução fiscal, mas é uma dívida ativa de origem não tributária. Tá bom? O que interessa, como a nossa aula é de direito tributário, interessa para nós a dívida ativa de origem tributária. Muito bem. Vamos lá. Então, nós temos essa petição inicial que é instruída com a certidão da dívida ativa. E o curioso, né, que a citação, artigos 7º e 8º da Lei de Execução Fiscal, ela já fala o seguinte, doutores. Manda citar o contribuinte, devedor cite-se. E no despacho do juiz vem escrito assim na linha de baixo: pague em 5 dias ou nomeie bens a penhora. Ou seja, esse despacho ordenando a citação, ele também vem acompanhado com a ordem de pagar em 5 dias ou nomear bens a penhora. Tudo bem até aqui? Vocês estão acompanhando, doutores? Sim. Tá? Então, repetindo a vocês, de onde surgiu isso tudo? Daquele crédito tributário que foi lançado contra Joãozinho. Joãozinho não pagou administrativamente, ele sai da Receita Federal, ele vai para a Procuradoria de Fazenda, onde ele é inscrito em dívida ativa. Daí, a posteriori, se extrai uma certidão da dívida ativa, e é com base nessa certidão de dívida ativa que é formatada uma petição para ajuizamento de uma ação de execução fiscal. Vamos lá, então, doutores. Ajuizada a execução fiscal, o que pode acontecer? Indo para a esquerda lá, doutores. O cara é citado, e repetindo, o despacho diz: pague em 5 dias, cite-se, pague em 5 dias ou nomeie bens a penhora. Se ele pagar, o crédito está extinto. O processo também, eu vou arquivar esse processo. Continuando aí da esquerda para o centro, eu vou
tentar citar o devedor e não encontro o devedor. Na verdade, eu, em geral, não me importo tanto em encontrar o devedor, o CPF ou o CNPJ. Eu quero encontrar bens em nome desse CPF ou em nome desse CNPJ. Porque o devedor pode se esconder, mas quando o patrimônio dele é perto, ele aparece na mesma hora. Então, vamos lá. Eu estou tentando citar esse devedor. Bom, olha lá. A setinha agora vai para a esquerda. Eu não encontro nem o devedor, nem encontro bens. Eu não tenho o que fazer. Eu vou arquivar esse processo. Não consegui citar e não consegui encontrar patrimônio do devedor. Até eu posso usar outro instrumento para citar esse devedor. O que mais me importa é encontrar patrimônio. Não encontrei, eu vou ser obrigado mais cedo ou mais tarde a arquivar. Mas voltando lá. Eu encontrei patrimônio. Se existirem bens, eu, juiz, através do pedido do procurador de fazenda, vou autorizar a conversão desse arresto em penhora para execução fiscal. Seguindo agora mais para a direita aí. É feita a petição, ordenada a citação, e eu encontro o contribuinte, mas não, e esse contribuinte é citado, não paga nem oferece bens. Acontece uma coisa chamada penhora online. Vinícius, tu está com o áudio aberto aí. Acontece uma coisa chamada penhora online. Se eu não encontro, se o devedor é citado e eu não encontro o patrimônio, está-se autorizado a penhora online. Tá bom? Eu vou caçar via internet o patrimônio do devedor. Eu pego o CPF dele, eu vou para tudo quanto é que é canto. Chapuri no Acre, o cartório de Chapuri no Acre, se o cara tiver patrimônio lá, eu vou achar lá. Hoje, eu caço tudo com seu CPF. Então, ou CNPJ, né? Eu vou oficiar cartório, oficiar o Banco Central, oficiar tudo, para bloquear o patrimônio do sujeito. Muito bem, doutores. E se eu encontrar patrimônio, é claro, penhora. Agora, para a direita, doutores. Encontrei o devedor, citei o devedor e ele oferece bens. Bom, ele ofereceu um bem para a garantia do juízo. Ele, devedor. Aí é uma discussão entre a procuradoria e o devedor, se a procuradoria vai aceitar aquele bem ou não. Eu estou oferecendo uma carcaça do Uno Mille velho sem motor. A procuradoria, não quero. A procuradoria não necessariamente vai aceitar o bem que o contribuinte devedor ofereceu. Pode haver aí uma discussão acerca de se vai aceitar ou não esse bem que o contribuinte ofereceu. Muito bem. Mas, chegando a um acordo, esse bem, eu estou pegando esse bem aqui, tá? Eu concordo, eu aceito. Ou seja, foi feita a penhora. Quem pode ler, por favor, para mim, o artigo 16 da Lei 6.830/80. Marculino, tu está com o livro aberto aí. Lê aí para gente. Artigo 16, Lei 6.830/80, Lei de Execução Fiscal, ou popularmente conhecida como LEF. L-E-F, Lei de Execução Fiscal. Vai lá, Marco. Qual é o artigo, professor? 16, doutor. Bem alto para Thomson te ouvir. O artigo 16. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias, contados. Inciso 1, do depósito. 2, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro-garantia. 3, da intimação da penhora. Opa! 30 dias, ele tem 3 opções: da garantia do juiz ou da... Preste atenção que nesse inciso terceiro que o Marculino falou para a gente, da intimação da penhora. Aí a pergunta para vocês, doutora Kelly Vitória e doutora Jéssica Lessa, assim com o doutor Alex e com os demais doutores. Muito bem, quais são os passos? O oficial de justiça intima o contribuinte da penhora,
Depois, esse oficial de justiça averba, vai fazer a juntada dessa intimação. Quando começa a correr o prazo? A partir da juntada aos autos. Não, senhora. Muito obrigado pela participação. Aí é que está o pulo do gado. Começa a contar da intimação propriamente dita. O prazo de 30 dias é da intimação da penhora. Muita gente... Eu fui na ferida, obrigado, Kelly. Foi na ferida mesmo para não errar. Eu sei que você não vai errar. É porque na família a gente conta a partir da juntada aos autos. Eu vacilei. Você está vendo que o direito tributário é meio diferente de um montão de coisa? Vacilei. Não, você não vacilou. Valentim, por favor. Só um minuto, dona Mara. Você foi muito bem, Kelly. Você teve coragem de falar, porque aqui é o momento de errar e eu tenho certeza que na prova tu não vai errar. Fala, dona Mara. O prazo de 30 dias começa a contar da... Aí, o inciso 3º que o Alex leu para a gente... Da intimação da penhora, é isso? Isso. Aí a gente pergunta, a pergunta que eu fiz foi, é da intimação ou da juntada da intimação? Eu fiz de propósito essa pergunta, porque havia uma discussão muito grande. E, na verdade, é pacífico o entendimento que é da intimação, é no momento que o oficial de justiça te intima da penhora. Não é da juntada, que vai ser alguns dias depois, entendeu? Tudo bem? Tudo bem. Isso aí pode gerar perda de alguns dias para o contribuinte, né? Sim, senhora. Se ele não tomar ciência imediata. Não, ele vai tomar ciência. Como é que não vai tomar ciência? Imediata? Sim, ele vai intimar o contribuinte. Ó. Esses bens aqui estão agora são objeto de penhora. Ele vai à casa do contribuinte ou vai à empresa do contribuinte e vai falando. Pode acontecer do executado ter diversos bens e oferecer o bem A e o exequente não aceitar e pedir o bem assim. Sim, é isso que eu falei, Esther. Muito boa pergunta. A fazenda não é obrigada a aceitar o que o contribuinte está oferecendo. Ela pode... Primeiro, como é que eu pego o patrimônio do contribuinte, Esther? Por exemplo, a nível federal, eu vou pegar a declaração de imposto de renda dele e vou ver o que ele tem. A declaração de imposto de renda é o maior Big Brother que a gente tem. O cara quer me oferecer uma carcaça do Uno Milho sem motor. E eu sei que ele tem, por exemplo, eu sei que ele tem um carro e esse carro já está quitado, ele tem um T-Cross, carro novo da Volkswagen, 120 mil reais. Eu quero esse carro. Acabou. Pode haver discussão se o cara usa o carro para trabalho ou não, não sei o quê. Claro que pode. Mas essa discussão vai acontecer na execução e vai depender da ordem do juiz. Isso, questão de prova e tudo mais. Aí, nesse momento, que se você tiver um bem imóvel, e se não for dívida tributária desse seu bem imóvel, você vai alegar o seu bem de família. Isso aqui eu só tenho esse imóvel e eu, com base na Lei 8.009/90, eu quero que se afaste da execução esse imóvel, que esse imóvel aqui é bem de família. Considerando que não seja dívida tributária do próprio bem. Tá? Se for dívida tributária do próprio bem, cabe a execução fiscal. O cara não pagou IPTU, já está devendo 30 mil de IPTU. Pode sofrer execução fiscal esse bem, mesmo que seja bem de família? Pode. Fala, Marco. Quem está falando? Quem quer perguntar? Sou eu. Professor, esse prazo de 30 dias, eu escutei uma entrevista outro dia que causa um alvoroço em relação à efetividade dessa execução, né? Porque em 30 dias aí, essa questão de ser citado, o contribuinte já esvaziou a conta, já não tem nada no nome, e coisa desse tipo. A Fazenda não consegue ser efetiva com esse prazo todo. Lê o artigo 185 para a gente. CTN. Bem alto para a dona Mara ouvir. Está na mão. Artigo 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo por sujeito passivo em débito com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Já quando foi inscrito de dívida ativa, qualquer alienação dele pode ser considerada fraudulenta, resguardada, é claro, o terceiro de boa-fé. Entendeu?
a fazenda já vai começar a ficar de olho no cara. Inclusive, dependendo da fase do processo, ele pode até cometer um crime contra a ordem tributária. Tá? Foi até E no caso dele se desfazer do bem, há possibilidade da pessoa que comprou perder esse bem? Vamos lá. Resguardado terceiro de boa-fé, essa pessoa que comprou o bem deveria ter tomado cuidado de saber: estou comprando o bem de Joãozinho, vou mapear a vida do Joãozinho para saber se esse bem está livre, não tem problema nenhum. Eu tenho que tomar esse cuidado. Eu devo tomar. É claro que transferir um bem imóvel é muito complicado, né? Mas imóvel, outros tipos de bem que a Receita pode chegar, a Procuradoria pode chegar em cima, isso pode acontecer sim. Por quê? Essa alienação foi fraudulenta. Cabe a ação de regresso desse adquirente contra o alienante que está fraudando a fazenda? Cabe. Mas daí o coló já era, né? A grande questão é não perder. Perdeu, aí depois complica. Pois é. É isso que estão falando. Vamos lá? Muito bem, doutores. Esse é um brinde para vocês. Isso aqui é tributário 2, tá? Que saiu saiu do programa de vocês. Bom, então, vamos lá, doutores. Garantido o juízo. Eu dei essa volta ao mundo para justamente explicar que o contribuinte em geral... Será que o contribuinte pode fazer a defesa, dona Mara, sem ter garantido o juízo? Lê de novo o artigo 16, doutor Alex Marcolino. Artigo 16. Da Lei de Execução Fiscal. Inteiro? Completo? Sim, e os incisos. Show. Artigo 16. O executado oferecerá embargos no prazo de 30 dias contados. Inciso 1º. Do depósito. 2. Do depósito, ele está garantindo o juízo. 2. Da juntada da prova de fiança bancária ou seguro-garantia. Está garantido o juízo. 3. 3. Da intimação da penhora. Ou seja, o que é a intimação da penhora? Eu quero esse bem seu. A partir daquele momento, ele é o fiel depositário, porque aquele bem é para garantia de um juízo. Ele não vai querer vender um bem que foi alienado judicialmente, né? E o ponto que o senhor está no parágrafo 1º. Pois é, calma. Eu posso... Aí a minha pergunta, Alex, para vocês todos, doutores. Eu posso fazer os embargos à execução sem a garantia do juízo, doutor Alex? Não são admissíveis. Vai lá, lê aí o parágrafo 1º. Está garantida. Parágrafo 1º. Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução. Ou seja, é condição do embargo a garantia do juízo. Primeira colocação para os senhores. Tá bom? A moderna doutrina, Leandro Paulsen é um deles, o desembargador federal, ele entende que o contribuinte devedor, ele está ferrado. Ele pegou o plano de demissão voluntária dele, abriu uma empresa, mais de 90% das microempresas quebram no primeiro ano de vida, ele ficou ferrado, devendo a banco, está quase perdendo a casa. Ele quer se defender. Não tem condições de garantir o juízo. Ele prova que não tem condições de garantir o juízo com dados bancários, com a conta de luz atrasada sujeita a corte, o nome no SPC e por aí vai. E com base no artigo 5º da Constituição, que garante a ele o contraditório pela defesa, Leandro Paulsen, dentre outros, mas isso é uma doutrina minoritária, eles admitem os embargos à execução sem a garantia do juízo. Tudo bem até aqui, doutores? Isso vocês nem pagaram mais caro para aprender isso, hein? Não, professor. Oi. Não, eu não entendi muito bem esse pedaço. É admitido ou não é admitido? Não, presta Fiquei atenção. na dúvida. Qual é a regra, Márcio Teles? A regra não são admissíveis. Do artigo 16, não admissão de embargos sem a garantia do juízo. Essa é a regra. Tá bom? O que diz Leandro Paulsen, que é o desembargador federal, ele aponta no livro dele, né? Código Tributário Nacional e Constituição Federal à luz da doutrina e jurisprudência, ele aponta
no código, no livro dele, que o contribuinte devedor citado em execução fiscal que queira se defender, mas tem insuficiência patrimonial provada, com base no artigo 5º da Constituição Federal, que permite a ele o contraditório e a ampla defesa, dependendo do caso concreto, ele aceita os embargos sem a garantia da execução. Percebeu? E tem uma parte pequena da doutrina que admite essa possibilidade. Tudo bem até aí, Márcio? Compreendi. Obrigado. Por nada, irmão. E continuando, doutores. Olha só, a aula é uma petição, mas eu tenho que explicar isso tudo a vocês. Agora me deu branco. Vamos lá. Imagina a seguinte situação, doutores. Joãozinho foi citado para pagar imposto de renda R$15 mil, mas ele tem a receber do outro ano R$20 mil já transitado e julgado. Aí ele fala, ele é citado em execução fiscal, ele pode, qual é o nome da peça onde o contribuinte sofre uma citação, ele contra-ataca aquela citação. Qual é o nome disso? Impugnação. Não. A nível judicial, ele é citado... tá. Contestação. Não. Ele está contra-atacando aquela citação. Como é que é o nome? Reconvenção. Reconvenção. Ele pode... Cabe a reconvenção na execução fiscal, doutora Luana Pimentel? Lê para a gente aí o parágrafo, Marculino. Cabe não, professor. Cabe não. Verifiquei lá no... Parágrafo 2º. No prazo dos embargos, o executado deverá alegar toda a matéria... Parágrafo 3º. É isso, então. Parágrafo 3º. Não será admitida reconvenção, nem compensação, e as exceções, salvo as de suspeição, incompetência e impedimentos, serão arguídas como matéria preliminar e serão processadas e julgadas como os embargos. Não cabe. Ou seja, ele vai ter que resolver essa execução fiscal e depois pegar o dinheiro que ele tem direito, que ele julga ter direito, que ele tem direito a receber, na verdade, né? Muito bem, vamos entrar no conteúdo de hoje. Tema da aula, embargos à execução fiscal. Vejam, eu já expliquei como se dá a execução fiscal. Ele é citado em execução fiscal. E olha aí. Embargante é o contribuinte ou o responsável tributário. Prazo para oferecimento de termo inicial. É o artigo 16, que o Marcos acabou de fazer a gentileza de ler para a gente. São 30 dias contados. Gravem esse prazo, 30 dias, do depósito, da juntada da prova de fiança bancária ou da intimação da penhora. Isso é ao pé da letra, tá? É da intimação da penhora mesmo, não é da juntada da intimação, não, tá? E temos o caso concreto aí. Vai, dona Mara, lê bem alto para a Luana Pimentel te ouvir e para Giovana Thompson também te ouvir. E a Kelly. E o pessoal todo, Márcio Teres, todo mundo. Lê o que? Esse a Sara, todo mundo. Vai. Caso concreto? Sim, senhora. Em agosto de 2008, o município do Rio de Janeiro promoveu contra o Partido do Triunfo Nacional, PTN, regularmente registrado no Tribunal Superior Eleitoral, execução fiscal, na qual era cobrado o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, referente aos exercícios de 2004 a 2007. Faz de conta que é 2018 a 2020. Relativo a imóvel de propriedade do referido partido político, localizado na Avenida Rio Branco e alugado a terceiro. Os recursos advindos da locação do imóvel são aplicados nas principais atividades desenvolvidas pelo PTN. O executado foi devidamente citado e intimado da penhora, levado a efeito sobre um de seus automóveis. Considerando a situação hipotética acima apresentada, elabore a medida judicial cabível para a defesa dos interesses do PTN
abordando todos os aspectos de direito material e processual pertinentes, com fulcro na doutrina e na jurisprudência. Muito bem. Nós temos Lasquei-me. um caso concreto onde o partido político que tem organizado, ele tem os carros que pertencem ao partido, tem os imóveis que pertencem ao partido, a dívida de PTU, e a procuradoria já é citada e tem um dos carros dele penhorado. Muito bem. Vamos lembrar tributário que nós estudamos. Artigo 150, Constituição Federal, quem pode ler para a gente aí? O Renan. Quem pode ler para a gente? Artigo 150, 6C. Caput 6, a linha C. Constituição Federal. Quem achar primeiro, lê. 150, 6C. Caput, professor. Caput 6 e C. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 6. Instituir impostos sobre, C. a linha C, patrimônio, renda ou serviço dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. Vai o parágrafo 2º agora. Parágrafo 2º. A vedação do inciso 6, a linha A, é extensiva às autarquias... Não. Desculpa, parágrafo... Está no parágrafo 2º ou parágrafo 1º? Parágrafo terceiro, professor. Vai lá no parágrafo. Esse é o terceiro, né? É o Todos os dois segundo. falam do 6. As Parágrafo... vedações do inciso 6, a linha A e do parágrafo anterior, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas... Não, tu está no Também não é. terceiro, Márcio. Tu está no inciso terceiro. Eu quero o parágrafo 156B, parágrafo 2º. Segundo, É. a vedação do inciso 6A, extensiva às autarquias e às fundações, instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados Tá às bom, suas Não é finalidades essa, não. especiais. O que Não é. acontece? Você, quando leu no caput lá, agora eu estou trocando porque é o partido político, não é o próprio ente político. O partido político ele tem imunidade tributária, desde que vinculada à finalidade essencial dele. O que acontece? Ele tinha um imóvel, o que o caso concreto nos diz? Esse partido político ele tem um imóvel lá na Avenida Rio Branco e esse imóvel foi alugado ao terceiro. Espera aí. Teoricamente, se eu for olhar a grosso modo, entender a Constituição ao pé da letra, ele, para gozar da imunidade, o imóvel tem que ser dele, estar vinculado à finalidade essencial. Qual seria, a princípio? Que ele estivesse ali funcionando uma sede ou alguma coisa do partido político. Todavia, não está. Esse imóvel está sendo alugado a terceiro. Daí porque a prefeitura está executando. Ela entende que não cabe a imunidade porque o imóvel foi alugado a terceiro. Todavia, o próprio caso concreto nos diz que o dinheiro arrecadado com esse aluguel é usado pelo próprio partido político na finalidade essencial dele. Ou seja, é mantida a imunidade. Olha lá. É mantida a imunidade da súmula 724 do STF. O imóvel pertencente ao partido político e o dinheiro do aluguel é aplicado em suas finalidades essenciais. Então, é mantida a imunidade. E vamos lembrar que esse detalhe é muito importante. Houve a penhora, houve a garantia do juízo. Só dá uma olhada para mim, por causa da mudança no CPC, qual é o artigo, para eu trocar, porque não deu tempo, em relação ao efeito suspensivo dos embargos à execução, porque a gente usa suplementarmente o Código de Processo Civil, pareando a Lei de Execução Fiscal. Vejam, a Lei de Execução Fiscal é a lei usada nas execuções fiscais, mas quem diz os requisitos da petição inicial e por aí vai é o CPC. Então, suplementarmente, onde a Lei de Execução Fiscal não falar, eu vou usar o CPC. Então, esse efeito suspensivo
dos embargos é garantido pelo Código de Processo Civil. Então, olha só, vamos lá ao caso concreto. Eu tenho um partido político que tem imunidade tributária mantida porque, apesar do imóvel estar alugado, ele está alugado a terceiro, e essa renda é revertida para o partido político para alguma atividade dele. E o que aconteceu? O município quer executar, dizendo que não tem imunidade, penhorou um carro do partido político. Ou seja, houve a garantia do juízo. Isso é relevante. Por que é relevante? Daqui a pouco eu vou explicar. Me lembra que eu vou explicar por que é relevante essa garantia do juízo, doutores? Vocês podem me lembrar daqui a pouquinho, que é o pulo do gato também? Uhum. Tudo que eu estou falando aqui, né, Kelly? É o pulo do gato, né? Hein, Kelly? Tudo que eu estou falando é o pulo do gato, né? Mas eu estou dando muito macete para vocês. É assim, eu não sei se o menino é dessa turma que grava a aula, preste atenção que isso vai ser muito relevante para quem for fazer exame de ordem de direito tributário na segunda fase. Eu estou dando muito macete aqui. Veja, houve a penhora. Se houve a penhora, eu estou dentro do prazo, eu vou me defender com embargos. Tudo bem até aqui? Atropelei alguma coisa? Alguém até o momento não entendeu alguma coisa? Pergunta. Doutores? Até o momento, alguém pode perguntar, fica à vontade, não tem problema errar. Aqui é o momento. Vamos lá, Professor, doutor. poderia repetir essa parte aí que tu falou rapidinho, para eu poder pegar aqui? Vamos lá. O que está falando? O partido político, ele tem o imóvel. Vamos lá, vamos lembrar que a imunidade tributária é a garantia constitucional de proteção contra a tributação. Teoricamente, o imóvel não deveria sofrer nenhum tributo sobre patrimônio, sobre IPTU. É patrimônio, renda ou serviço. IPTU é imposto sobre patrimônio. Só que pelo fato desse imóvel estar sendo alugado para outra pessoa, a prefeitura achou uma brecha e quis executar. Por quê? O que diz a Constituição Federal? Que o imóvel tem que estar vinculado à finalidade essencial. Só que qual é o entendimento, na verdade, a interpretação disso tudo? É que, ainda que alugado a terceiro, se eu, com esse dinheiro do aluguel, eu pego e aplico nas necessidades do partido político, eu estou indiretamente vinculando o imóvel alugado, no caso a sua renda, à finalidade essencial e permanece direito à imunidade, com a súmula que eu botei para vocês. E como houve a garantia do juízo, lembra que foi penhorado um carro do partido político, ou seja, garantia do juízo. Ele está me jogando para embargos à execução. Porque eu vou explicar para vocês outra defesa que nesse caso caberia, que é a exceção de pré-executividade. Quando cabe, professor, essa defesa chamada exceção de pré-executividade? A formatação da peça, os fatos, o direito e o pedido são os mesmos, só que as peças são diferentes. Embargos de execução, eu dependo da garantia do juízo para propor meus embargos. Cabe exceção de pré-executividade quando eu me deparo com uma nulidade que eu possa demonstrar como se eu fosse despachar em mãos com o juiz. Desculpe. No caso concreto, como a imunidade, o imóvel é do partido político, o juiz já ia aceitar de pronto a exceção de pré-executividade. Qual é a vantagem da exceção de pré-executividade, Alex? É não precisar garantir o juízo. Por quê? Porque na exceção de pré-executividade, eu estou lidando com uma nulidade. Eu posso cobrar tributo, cobrar IPTU do imóvel que tem imunidade tributária? Não. Mas por que eu sei que ele me jogou para os embargos de execução? Porque o caso concreto que me diz que houve o quê? Locação do imóvel. Não. Por que eu sei que a peça de defesa... Desculpa, por que eu sei que a peça de defesa é embargo da execução? A penhora. A penhora do carro.
Acabei de falar que a exceção de presecutividade não precisa de garantia de juízo. Quando cabe? Quando houver nulidade. A gente vai falar da exceção de presecutividade já já. Vamos lá. Então, eu já tenho os dados para... Desculpem. Eu já tenho os dados para resolver meu caso concreto aí. Eu tenho Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, né? Primeiro, eu vou para uma vara de fazenda pública, já que eu estou falando da capital do Rio de Janeiro, né? O imóvel é na capital, eu vou ter vara especializada. Eu vou direcionar a minha petição para o doutor, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara de fazenda pública. Porque eu tenho vara especializada. Se fosse Mangaratiba, Giovana, o Tom, se fosse Mangaratiba tem vara especializada? Não. Ou vara única, possível. O juiz de interior faz de tudo. Percebeu? Então, muita atenção nesses macetezinhos aí. Eu estou na capital, então vou direcionar para o juiz de direito da vara da fazenda pública. O embargo de execução, com base no processo e tal. O embargante é o Partido do Triunfo Nacional, o embargado é o município do Rio de Janeiro. Qualifiquei o partido. Aí eu vou o Ctrl+C, Ctrl+V. Vou contar a história dos fatos. Aonde eu tenho a história do fato? No caso concreto. Eu reproduzo o caso concreto que em agosto de 2000... Considere as datas aí, tá? Do problema. Que em agosto de 2008, o município do Rio promoveu em face do Partido do Triunfo Nacional, regularmente registrado no Tribunal Superior Eleitoral, execução fiscal com o intuito de lhe cobrar o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, IPTU, referente aos exercícios 2004, 2005, 2006 e 2007. Relativo ao imóvel de propriedade do referido partido político localizado no lugar tal. Eu estou reproduzindo nada mais, nada menos que o caso concreto. Os fatos é Ctrl+C, Ctrl+V. Continuando. É certo, conforme consta da documentação contábil anexa, que os recursos advindos da locação do imóvel são aplicados nas principais atividades desenvolvidas pelo PTN. Não está exatamente como estava lá no caso concreto, mas ele te dá essa informação. Olha lá no caso concreto. Ele não te diz que considere que na situação hipotética assim, os recursos advindos da locação do imóvel são aplicados nas principais atividades desenvolvidas pelo PTN. Então, eu tenho que considerar que essa informação é verdadeira. Então, eu coloco lá na minha petição principalmente essa informação, que o dinheiro havido com aluguel, apesar de estar alocado a terceiro, o dinheiro é aplicado nas atividades do partido. O embargante foi citado e intimado da penhora, ou seja, eu estou dizendo também que foi penhorado o carro lá do partido. Do direito. Agora é o direito. Quem pode me dizer qual seria o direito? Como é que eu vou desenvolver essa petição? Vamos lá, vamos desenvolver juntos. Qual é o direito do meu cliente, do partido? A inconstitucionalidade... Eu tenho que alegar a imunidade. Com base? Com base na imunidade da Constituição, né? No artigo 150. Sim. Sei. Você acabou de ler. Isso aí, Márcio. Não é um bicho de 7 cabeças, doutor. Não é um bicho de 7 cabeças. É claro que o direito material é importante. O que você acabou de ler agora, Márcio Teles, nós vimos em tributário 1. Essa disciplina tem como pré-requisito o tributário 1. Ou seja, eu tenho que lembrar da imunidade lá do tributário 1. É o que a OAB te cobra. Por exemplo, direito penal. A petição, você não tem que saber só processualmente como desenvolve a petição. Você tem que saber usar, por exemplo, o Código Penal, as leis extravagantes, para defender ali o caso concreto com o qual você vai trabalhar. Então, eu sei que o partido político tem imunidade e que uma súmula me diz que mesmo alugado para terceiro, uma súmula do Supremo Tribunal Federal, mas se o dinheiro for aplicado no próprio partido, está garantida a imunidade. Então, o direito é isso que nós estamos falando. Vamos lá, quer ver como que está assim? Continuando, do direito eu nem botei aqui, né? É exatamente o que eu falei para vocês. Ó. Eu já separei para vocês a base
legal do que vocês vão botar lá, descrevendo direito. O partido político goza de imunidade tributária conforme artigo 150-6C da Constituição Federal sobre patrimônio, renda ou serviço vinculados à finalidade, sua finalidade essencial. Ou seja, o IPTU, o Imposto sobre Patrimônio, estaria agasalhado pela imunidade tributária. Continuando, do direito. Ainda que esteja alugado esse imóvel a terceiro, sua renda em totalidade é aplicada no próprio partido, conforme documentos e anexos. E a súmula 724 do STF, nesse caso concreto, garante a manutenção da imunidade tributária ao imóvel, mesmo que alugado a terceiro, o valor desse aluguel sendo revertido na finalidade essencial. E posso falar também, né, que eu estou oferecendo o embargo de execução, porque é a condição do embargo que o carro do meu cliente foi objeto de penhora. Vou lembrar isso. Muito bem. E, finalmente, eu tenho os pedidos. Espera aí, doutores. Quais são os pedidos que eu devo fazer, doutores? No final da petição, quais são os pedidos? Levantamento da penhora. Só isso? Primeiro levantamento da penhora. Extinção do crédito, né? Da dívida. Muito bom, Luana. Luana, qual é a dificuldade de fazer uma petição tributária, Luana? O pedido eu sei tranquilo. Pedir eu sei pedir. Agora, você acompanhou o desenvolvimento da petição? Você acompanhou o desenvolvimento da petição, doutora? Acompanhei sim, professor, mas na hora da prova, vai ser sinistro. Na hora da prova, a gente tem o fator emoção. Tem uma piada no futebol, não sei se vocês conhecem, não querendo ser machista, mas os homens estão mais, em geral. Se bem que está equilibrado. A minha mulher vai todo jogo de futebol comigo, que eu vou, ela vai junto. Então, a gente tem uma piada no futebol que diz o seguinte: o pênalti é tão importante que o presidente do clube devia bater, e não o jogador. Por que o jogador que treina todo dia erra um pênalti? Porque tem um fator emocional em cima dele. É o que acontece no dia da prova. Você treina, mas às vezes o seu lado emocional não te permite fazer uma boa prova. Vocês se lembram na aula da semana passada que uma menina, professor, eu não consigo fazer. Me lembra quem é ela? Se ela estiver aí, se ela estiver aí, fala comigo, por favor. Aí eu montei a petição, ela foi me respondendo tudo. Tá vendo? Você montou a petição. O macete... Oi? Alô? Quem falou aí? Muito bem. O macete da petição. Vamos lá de novo. Eu tenho caso concreto. Eu destaco qual é o direito material. Eu estou falando de uma imunidade de um partido político, 156C. Eu estou falando a súmula que me garante a manutenção da imunidade, ainda que o imóvel esteja alugado a terceiro. Eu tenho que lembrar da penhora desse veículo, né? E, com base no CPC, o efeito suspensivo dos embargos de execução. Professor, me tira uma dúvida em relação a esse tipo de processo, por gentileza. Eu souber. Neste caso aí, como foi uma penhora feita de maneira inadequada, né? Esse erro aí, cabe o advogado do partido político requerer o pagamento de condenação de honorários advocatícios ao município pagar esses honorários? Não, vai fazer só o levantamento nesse caso. Você pode pedir, mas você não vai levar. Pedir, você pode pedir tudo, Luana. Processo dentro de uma razoabilidade, você pode pedir o que você entender que você tem direito no processo. Mas não quer dizer que você venha a levar. Tá bom? Processos em que o município, a fazenda pública figura, e nessa questão há um erro
não é devido, Não é um erro, é um entendimento da Fazenda. Ele entendeu que cabia a cobrança do IPTU, tá? E foi tentar, foi fazer, seguiu a sequência legal de penhorar o carro. Só que a defesa foi muito bem montada. A defesa se lembra da súmula nova, a súmula 728, dizendo que o imóvel é imune, que continua tendo direito à imunidade, mesmo que esse imóvel tenha sido locado para terceiro, ou seja, a princípio, teoricamente, ele não estaria cumprindo a finalidade essencial, porque a Constituição fala que a imunidade contra o patrimônio, renda e serviço do partido político está vinculada à finalidade essencial. Então, quando você tem um imóvel que pertence ao partido político e é alugado a terceiro, a princípio perdeu a finalidade essencial. Mas se eu pegar esse dinheiro do aluguel e aplicar no partido, manteve a finalidade essencial. É isso que no direito você vai falar. Os fatos é o Ctrl+C, Ctrl+V, explicar com base no problema. Você pode ir lá, Ctrl+C, Ctrl+V e botar os fatos. O direito, nós já falamos, né? O direito é justamente eu pegar os dados da imunidade, da súmula, falar que houve a penhora, né, e o efeito suspensivo dos embargos da execução. E o pedido? Os pedidos, como você mesmo falou, vamos falar, não está aqui, né? A gente está montando. Quais são os pedidos, doutora Luana? Primeiro, levantamento da penhora. Segundo, você mesma falou, né, Pena? É a extinção do crédito tributário em função da imunidade. Não caberia o lançamento do tributo. E com base nisso tudo, a extinção da execução fiscal. Se eu peço a extinção do crédito tributário, também vou pedir a extinção da referida execução fiscal. Perdeu o objeto da execução fiscal. Por se tratar do embargo da execução, os embargos da execução são considerados uma ação autônoma. Então, preste atenção nisso. Ó. Como ele é considerado uma ação autônoma, eu tenho que atribuir o valor à causa. Então, nos embargos, o que eu vou botar? É o valor do crédito tributário. Dá-se a causa o valor tal, que é o valor do crédito tributário. Esse materialzinho está à disposição de vocês lá no Classroom. Tudo bem até aqui? Eu quero perguntas agora sobre os embargos de execução. Professor, a chamada vai cair, tá? Eita, já? Vamos partir para outra, então? Aí a gente já parte para outra e eu entro na exceção de pré-executividade. Vamos lá, vamos mudar para o segundo bloco. Estamos voltando. Tudo bem aí? Está me ouvindo? Larissa! Tudo bom, tudo bom. Tá bom, que bom. Boa noite, quem eu não falei, Ítalo, Jéssica, Luiz Antônio. Estou ouvindo. Boa noite a todos. Larissa, Bruce. Boa noite, professor. Boa noite, meu querido. Boa noite. Eduardo Ponte. Paulo César, aqui tá embaçado aqui para mim no momento. Jéssica, Lessa, boa noite a todo mundo, meus amigos. É um prazer sempre muito grande estar aqui. Boa noite, professor. Boa noite, minha jovem. Sara, boa noite, Sara. Renan não falta uma. Muito de você, né? Presentes, professor. Boa noite. Presente, sorridente. Boa noite, meu irmãozinho. Só mais um minutinho. Vamos lá, então. Agora nós vamos entrar, já vou falando enquanto o pessoal vai entrando,
no outra possibilidade de defesa do contribuinte, que é chamada exceção de pré-executividade. Oi, Milene, boa noite. Exceção de pré-executividade. O que é essa exceção de pré-executividade? É uma construção, boa noite, Thiago, jurisprudencial, onde eu estou vendo uma nulidade, houve uma execução fiscal com base numa nulidade, que eu posso de cara mostrar para o juiz. Excelência, não caberia execução, isso é nulo. Eu posso de cara mostrar para o juiz, não demanda dilação probatória, eu não vou ter que provar e fazer assim, prova pericial e não sei o que, não. É uma nulidade que eu, como se fosse despachar em mãos com o juiz. Eu mostro aqui, ó, isso não podia estar acontecendo. Em função de se tratar de uma nulidade, eu posso atravessar essa petição de exceção de pré-executividade, que cai muito no exame de ordem também. Professor, eu posso falar um negócio aqui para o senhor? Eu estou olhando aqui o seu slide, e o senhor falou aqui da exceção de pré-executividade. Sim. E o senhor citou o artigo 267 não, do CPC, só que é o CPC antigo, de 73. Eu pedi para trocar, que não deu tempo de atualizar. Beleza. Tá? Troquem o artigo, viu, Marcolino? Você que é representante aí, você vai lembrar a galera para tocar os artigos do CPC para mim, tá? Já fui, professor. Agora tá tudo com a Luana. A Luana? Então você, Luana. Peguei dispensa. Negativo. Ih, para isso, nem briga. Peguei dispensa até dia 24 de abril, professor. Tá. Vamos lá. Te agradeço, Luana. Eu já tinha falado na outra, porque tem que trocar os artigos, porque está com... eu estou há anos que eu não usava esse material, entendeu? Há anos que eu não usava o material, eu não tive, porque eu vou fazer uma cirurgia, eu não tive tempo de atualizar. Tá bom? Mas vamos lá. A exceção de pré-executividade é usada numa nulidade. Eu vou defender meu contribuinte, meu cliente, contribuinte ou responsável, de uma nulidade. Ele está sendo executado sofrendo uma execução fiscal sobre objeto nulo. E qual é a vantagem da exceção de pré-executividade? A grande vantagem da exceção de pré-executividade. Por se tratar de uma nulidade, eu não precisar garantir o juízo. Olha lá. Dona Mara, artigo 151 do CTN. Lê todos os incisos para mim. Na verdade, ele é só o último, inciso 6º. Valentim, eu não estou ouvindo absolutamente nada. Eu estou aqui batalhando para conseguir ouvir alguma coisa. Vamos lá, Renan. Quem estava aí com o código? É muito baixo. 151, inciso 6º do CTN. Você, né, Alex? Já estava com tudo aí na mão. Vai. É isso. Então vamos, 151. Tem áudio para Milene Lessa Teofia. Artigo 151. Suspende a exigibilidade do crédito tributário. Inciso 6º. O parcelamento. Olha só. O que é a suspensão da exigibilidade? Existe um crédito tributário, só que, por se encontrar nas hipóteses do artigo 151 de suspensão, o Estado não pode cobrar. Porque a exigibilidade está suspensa. Uma delas é o parcelamento. Preste atenção no que o professor vai explicar. Joãozinho devia 50 mil de imposto de renda, ele entrou numa lei, houve uma lei federal que permitiu o parcelamento, ele está pagando em 100 vezes, está em dia. Se ele está em dia, pode a Fazenda Pública querer executar esse tributo parcelado em dia? Não, porque o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário. Eu não posso mostrar ao doutor juiz todos os DARFs, os documentos de arrecadação federal, todas as parcelas que eu paguei desse parcelamento? Isso demanda dilação ou eu posso mostrar de cara para o juiz? Posso mostrar de cara para o juiz. Vou dizer, essa execução fiscal não devia estar acontecendo. O tributo está parcelado em dia. Eu preciso garantir o juízo, 50 mil reais, para dizer que o tributo está parcelado em dia? Não. Exceção de pré-executividade. Vamos ver qual é o caso concreto aqui. Deixa eu partilhar a tela. Os doutores. Vamos lá.
Vamos ver qual é o caso concreto da exceção de pré-executividade. Caso concreto 2. Espera aí, tem alguém entrando. Vamos lá. Leia aí para a gente, dona... Consegue ler, o Pimentel? Leia aí. Agora estou ouvindo. Caso concreto 2. Conforme a peça de execução fiscal apresentada acima, hipotético, partindo do pressuposto de que a empresa Acme Imobiliária foi citada para responder à mencionada demanda e que não era proprietária do imóvel descrito nesta certidão no exercício de 2004 a 2006, apresente as possíveis defesas da executada e elabore a petição inicial da medida judicial que você considera mais conveniente ao caso. Vamos lá. Entrando aqui. Vamos lá. O que está acontecendo? Está havendo uma execução fiscal, provavelmente de IPTU, onde eu errei. Obrigado, Luana. Me manda depois para eu trocar. Manda no Classroom para eu trocar lá, por favor. Está sendo cobrada uma execução fiscal de IPTU onde o imóvel não pertence à pessoa. Erro na identificação do sujeito passivo. Isso é nulidade. Como é que eu provo que aquele imóvel não é meu? O Registro Geral de Imóveis. Está aqui, ó. Olha aqui. O imóvel não é meu. O imóvel é do Joãozinho. Quem devia estar sofrendo execução é Joãozinho. Vocês identificaram o contribuinte errado. Olha só o que aconteceu. O que eu estou relatando para vocês, doutores, é verdade. Tem muitos anos isso, né? O tempo que Dom jogava no Andaraí. Minha família é assim. Meu pai era de Mangaratiba, minha mãe de Itacuruçá. Olha que curioso, Marculino. Meu pai tem um imóvel em Mangaratiba, minha mãe tem um imóvel de Itacuruçá, que cabe à minha família. Imóvel de Mangaratiba, Rua José Caetano 100. Aí, vem uma execução fiscal, meu primo me alerta que veio uma execução fiscal, mas que chegou na casa do pai dele, na casa do pai do meu primo, ou seja, do meu tio, cobrando, em nome do meu pai, Carlos Guimarães Palma, ISS sobre a obra feita no imóvel. Na rua José Caetano 100, Itacuruçá. Porque existe em Mangaratiba, centro, Rua José Caetano, existe o número 100. E adivinha, Itacuruçá, que é distrito de Mangaratiba, também existe a tal Rua José Caetano, e também existe o imóvel número 100, que por absoluta coincidência é do meu tio, por parte da minha mãe. Aí, eu falei, tem erro. Eu já tinha entendido o erro. Eu falei, na hora de digitar, botaram a Rua José Caetano, aí o computador já bota de cara o nome do meu pai. Só que era a Rua José Caetano, Itacuruçá, porque o meu tio, que era dono do imóvel, fez uma obra lá grande. Aí eu vou falar com o procurador de Fazenda, com o secretário de Fazenda em Mangaratiba. Eu já sabia o que eu ia fazer, porque estavam fazendo uma execução fiscal contra o contribuinte que não era o dono daquele imóvel em Itacuruçá. Aí eu fui falar com o procurador de Fazenda em Mangaratiba, ele se chamava Vasco. Galera, o nome do secretário de Fazenda em Mangaratiba era Vasco, e eu sou Flamengo. Não ia dar certo. Desculpa a brincadeira aí, mas é verdade, o nome do rapaz era Vasco. Eu vou falar, seu Vasco, está havendo um erro nessa execução fiscal, porque falei direto com o interior é bom que às vezes tu fala direto com o secretário, né?
está havendo um erro na execução fiscal que meu pai não tem imóvel em Itacuruçá. Meu pai é dono do imóvel na rua José Caetano 100, centro de Mangaratiba. É outro lugar. Não que nós fizemos levantamento aerotopográfico da região, gastamos 5 milhões na época. Falei, tá bom. Eu ia deixar correr a execução fiscal. Viu, Pimentel? Você que... Olha só, vou falar uma coisa que tu vai ficar de pé aí. Eu ia deixar correr a execução fiscal antes da sentença. Eu ia apresentar a exceção de pré-executividade. Erro na identificação do sujeito passivo. RGI, provando que o imóvel do meu pai é na rua José Caetano 100, em Mangaratiba, e não na rua José Caetano 100, em Itacuruçá. É claro, ia pedir, mas não ia dar nada, a condenação da fazenda e honorários. Aí cai a ficha do meu primo. Ih, rapaz, o imóvel em Itacuruçá, então é do meu pai. Houve provavelmente um erro de informática, porque você, quando digita Rua José Caetano, apareceu o nome do meu pai. Só que o imóvel era a Rua José Caetano, daí Itacuruçá. Se ela complementasse, aparecia Itacuruçá. Então, eu ia precisar garantir o valor todo do ISS que estava sendo cobrado para dizer que o imóvel não era do meu pai, que ele estava executando a pessoa errada? Percebeu? Então, aí cabe a defesa chamada exceção de pré-executividade. Por quê? Se eu optasse pelo embargo, vamos imaginar, eu teria que garantir o juízo para dizer que o imóvel era do meu pai. E, justamente, a exceção de pré-executividade é uma construção jurisprudencial que diz, olha, quando houver nulidade, você pode usar a exceção de pré-executividade sem necessidade de garantia de juízo. E é mais ou menos o caso concreto com o qual nós estamos lidando lá. A nulidade demonstrável de pronto, né? A exceção de pré-executividade. Esse artigo não é o correto. O trabalhinho de casa é procurar o artigo correto. A Luana já botou para a gente, né, Luana? Qual é o artigo, Luana? São dois, professor, 525 e 803 da Lei 13.105. Qual? 525 e 803 da Lei 13.105, do novo CPC, para traduzir. Vou botar do novo CPC. Tudo bem? Já está consertado aqui, só que não vai estar consertado lá, entendeu? Não vai estar consertado no Google Classroom. Corrige aí para vocês aí, para não dizer que o professor... o professor corrigiu em sala de aula. Estou notificando a Alex, estou notificando a Pimentel para que estou corrigindo em sala de aula. Obrigado, Pimentel. Muito bem. Então, a peça justamente é a exceção. Qual é a vantagem da exceção de pré-executividade? Não precisar garantir o juízo. Qual é a condição? É que seja uma nulidade. Vou me direcionar lá, já que é vara... Não existe vara de fazenda pública, no caso seria Nova Iguaçu, né? Vara civil, provavelmente, que julga, coitado do juiz lá, qualifiquei meu contribuinte e vou dizer o que eu quero, exceção de pré-executividade. Em face do município de Nova Iguaçu, porque ele queria cobrar esse IPTU, né, mas da pessoa errada. Eu vou explicar os fatos que o imóvel não pertence ao contribuinte com o qual ele quer cobrar. O direito é justamente esse. Vou alegar no CPC, com base no RGI, a minha prova é o RGI. Olha só, o imóvel não é meu. Ou minha declaração de coisa, não tem nenhum imóvel aí. Esse imóvel é de outra pessoa. Eu posso extrair uma certidão para saber de quem é o imóvel. E alegar justamente do direito o erro na identificação do sujeito passivo. Daí porque a questão da nulidade. E, finalmente, o pedido, que é a extinção do processo. Né? E, né, Luana? Condenação da fazenda, não peça, não. Tá? Qual é a vantagem da exceção de pré-executividade, como eu falei? Não precisar garantir o juízo e é em qualquer momento. Vamos lembrar, quando cabem os embargos? 30 dias após a garantia do juízo. E se passar os 30 dias? Bom,
se houver a possibilidade, está garantido o juízo, mas passados os 30 dias. Se houver a possibilidade, isso pode vir no caso concreto da OAB, se houver a possibilidade, se for uma nulidade, exceção de pré-executividade. Ou o caso concreto da OAB pode estar assim, descreve o caso concreto e ele fala qual é a peça processual cabível, considerando que não haver necessidade de garantia do juízo. Para onde ele está te jogando? Para exceção de pré-executividade. Exatamente. Considerando que é a nulidade demonstrável de pronto. Ele não pode usar necessariamente essas palavras, mas pode usar um sinônimo disso. Ele está te jogando para exceção de pré-executividade. Tudo bem até aqui, doutores? Professor, a questão do senhor falou aí que a exceção de pré-executividade ela pode ser arguida a qualquer tempo. Até antes do trânsito em julgado, né? Não, da sentença de primeira instância, Luana. Ah, tá. Então isso já tem que ser retificado também. Tá lá, filha, tá lá. Até a sentença. Eu falei até a sentença. Em qualquer momento, até a sentença. Inclusive, eu botei, se não me engano, quando expliquei a... Peraí, filha, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu falei, eu vou falar da exceção de pré-executividade. Eu botei aqui logo depois da citação, vocês estão vendo aí o quadro, mas cabe até antes da sentença. Tá bom? Antes da sentença. Lembra que eu falei que ia deixar bagunçar tudo e chegar perto da sentença e atravessar a exceção de pré-executividade? Quando eu citei o caso de Mangaratiba? Professor, posso pedir um favor ao senhor? Só um minuto, tem alguém perguntando primeiro, antes de você. Não sei quem foi. Quem foi fazer pergunta aí? Fala, Luana. Eu posso pedir ao senhor... Eu posso pedir ao senhor para o senhor repostar esse material já retificado? Por favor, apaga esse que já está... Eu vou tentar. Manda para mim pelo Classroom para eu lembrar, o Luana. Tá, eu vou escrever lá para repostar esse material, por favor. E me manda faz essa gentileza para mim, me manda os artigos, porque como eu vou operar daqui a pouco, eu não vou ter tempo de fazer isso. Os artigos já coloquei lá, já, professor. Tá bom. Obrigado. Tem pergunta no chat aí, ó. Deixa eu dar uma olhada. Aqui eu fico com o chat fechado, porque minha tela fica pequena. Sara, professor, podemos usar esse organograma na prova? Sim, senhora, eu vou dar ainda, minha jovem Sara, eu ainda vou falar com vocês, de presente para vocês, ainda vou dar uma linha do tempo, onde eu vou explicar em que momento cabe qual ação. Viu? Eu só não vou fazer a prova para você, mas vou te dar todo o subsídio. Tá bom? Por nada. Professor, só uma observação, consegue me ouvir? Consigo bem. É que meu fone tá ruim, eu tive que tirar. Ele tá bonzinho, Bueno. O que acontece? Então, caso não seja garantido o juízo, podemos ter certeza que não vai ser feito embargo, sim a exceção da pré-executividade. Calma. O que eu falei é que na exceção de pré-executividade não precisa de garantia do juízo. Antes disso, eu falei o seguinte: se a peça adequada for embargos à execução, eu só posso propor os embargos à execução se houver a garantia de juízo. Artigo 16, parágrafo 1º da Lei de Execução Fiscal. Doutrinariamente, e já tem uma pequena jurisprudência nesse sentido, está sendo aceito os embargos à execução sem a garantia de juízo, desde que o contribuinte prove a sua insuficiência patrimonial e alegue o seu direito ao contraditório ampla defesa. Nesse caso aí não seria uma peça anulatória, de certa forma? Eu já tô em execução fiscal, Bueno. Tá, beleza. Não há litispendência se eu entrar com ação anulatória. Tá ok. Tem que resolver a execução fiscal primeiro. Beleza. Quais são as defesas havendo execução fiscal? As defesas possíveis: embargos de execução fiscal ou exceção de pré-executividade. Eu vou ter certeza da exceção de pré-executividade, onde se a OAB me falar assim, olha, qual é o meio mais
econômico para você defender o seu cliente. Ou é uma nulidade. Eu percebi, de uma nulidade. Aí sim eu sei que é exceção de executividade. Agora, se o problema me disser, igual eu disse no primeiro caso, que também caberia exceção de executividade, no primeiro caso, que foi o imóvel lá do partido. Mas ele fala que houve a penhora. Como houve a penhora, ele está me jogando para que peça, Bueno? Ele está me jogando para os embargos de execução, porque houve garantia do juízo. Entendeu? Tá ok, professor. Obrigado. Por nada. Marco, tu quer perguntar alguma coisa? Fale agora ou cale-se para sempre. Quero não, professor. Estou tranquilo. Muito bem, meus amigos. Brasileiros e brasileiros. Estou querendo ter esse problema com a minha renda aí que o senhor falou. Oi? Estou querendo ter esse problema com a minha renda aí, com o imposto de renda que o senhor falou. A minha cachorra está latindo lá fora, eu não te ouvi direito. Eu estou querendo ter esse problema com a minha renda que o senhor falou no começo da aula. Por enquanto estou ganhando pouco para ter esse problema de imposto de renda. Se Deus quiser, você vai ganhar, você vai ter muito imposto de renda retido. Se Deus quiser, e vai ser em breve. Aliás, eu desejo isso a todos vocês. Recebam, hein? Eu estou desejando coisa boa. Tá bom? Bom, então, repetindo, Pimentel, Marculino, Dona Mara, Bueno, Sara. Deus é mais. Todo mundo. Terça-feira que vem estou fazendo a cirurgia. Os senhores não vão ter aula. Eu vou deixar material lá. Tá bom? Tá bom. Boa cirurgia. E eu agradeço muito a presença e participação de vocês. Eu estou rezando muito para essa aula vir presencialmente logo, né? Mas não sei como é que vai funcionar a faculdade, porque essa turma é muito extensa. E nem sei como é que vai ser na prova, porque a prova dizem que é presencial, né? Mas obrigado, Bruno. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Espero que estarem a desfrutar das aulas. Tá? Eu estou fazendo o meu melhor aqui. Boa noite, professor. Obrigada pela aula e a cirurgia seja de sucesso. Fiquem com Deus, tá? Um abraço. Boa noite, professor. Tchau, Jéssica. Um abraço. Tchau, todo. Sara, Jéssica, Lessa. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Tudo de bom aí na cirurgia? Paulo. Boa noite. Marculino. Tchau, professor. Boa noite. Boa cirurgia. Boa noite, querida. Sara Tudo certo aí, doutor. Boa noite. Fabrício Tavares, Giovana Thompson.